Terceira via ou terceira opção? Os jornalistas, a imprensa de uma forma geral, os políticos, falam da terceira via. Eu acho que é interessante a gente pesquisar o que foi a terceira via para o mundo. O que nós temos aqui no Brasil hoje não é terceira via, isso é apenas uma opção entre dois candidatos que, pelo menos, estão na frente da escolha popular. A terceira via, na verdade, nasceu em 1978, com o primeiro-ministro Tony Blair. Aliás, ele não era nem primeiro-ministro da Inglaterra ainda, era um político, que em 1978 convidou Fernando Henrique Cardoso e Bill Clinton para uma reunião em Dublin, na Irlanda, onde o mundo estava, naquele momento, vivenciando a Guerra Fria. O comunismo já dava sinais de decadência e o Tony Blair achava que deveria existir uma nova corrente política, democrática, usando os aspectos mais importantes de uma esquerda progressista e de uma direita conservadora. Criou-se aí a social-democracia, com base numa escola econômica, não política, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, segundo o PT, foi criado pelos Estados Unidos como um braço do imperialismo americano. Na verdade, o neoliberalismo é anterior à existência do PT. O neoliberalismo é da meados do século XX e é uma corrente econômica da escola austríaca de economia, que tem à frente Friedrich Hayek, em que ele, na sua teoria neoliberal, propunha o Estado mínimo, ou seja, o Estado cuidando apenas da saúde, da educação, da justiça e deixando o resto para o mercado, ou seja, o liberalismo de Adam Smith. Nesse mesmo tempo aparece Keynes, que sobreviveu à queda da Bolsa de Nova York de 29 e em 36 ele escreve um livro sobre emprego, sobre moeda, no qual ele diz que o Estado tem que ter intervenção na economia. Isso causou uma revolução no pensamento econômico e político, uma vez que havia uma predominância do fim da intervenção do Estado na política e na economia. Keynes e Hayek trocaram cartas, palestras, discussões por mais de 20 anos. E o Keynes provou, mostrou e venceu a sua ideia nos Estados Unidos, na crise anterior à Segunda Guerra Mundial e pós a queda da Bolsa de Nova York, que foi o idealizador do New Deal, em que ele mostrou que a economia de mercado, ela não resolveria os problemas da sociedade, que precisaria haver a intervenção do Estado. Então, essa corrente da social-democracia, com base nessa teoria econômica e política neoliberal, trouxe aos Estados Unidos, através de Ronald Reagan, uma revolução na economia americana, em que esse princípio do Estado mínimo foi implantado, em que o Reagan, de uma certa forma, colocou em ordem a economia americana, que vinha da crise de 1970, colocou em ordem a economia com controle de gastos, diminuição de impostos, e a Margaret Thatcher, lá na Inglaterra,
ressuscitando a economia inglesa e fazendo um trabalho espetacular, econômico e politicamente, e recebendo o título de Dama de Ferro. Realmente ela colocou a economia inglesa novamente no cenário mundial, com um processo de privatização. Em 1979, né, Margaret Thatcher assume a chancelaria, a primeira-ministra da Inglaterra. Bom, logo em seguida vem a eleição do Bill Clinton nos Estados Unidos e do Fernando Henrique Cardoso, que continuam com a mesma base política de reduzir o tamanho do Estado, de controle dos gastos públicos. O Bill Clinton começa a falar em cuidado da saúde, que o Obama, o democrata, depois cria o Obamacare, que é o INSS lá dos Estados Unidos, que não existia. Enfim, o neoliberalismo deu o que é difícil entender no Brasil, ao Partido Democrata a condição de ser intervencionista, ou seja, é de esquerda. E de direita é o governo republicano. Tanto que Bush, na crise de 2008 e 2009, ele não socorreu o Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo. Deixou ele quebrar. Já Obama, no rescaldo da crise de 2008 e 2009, salva a Chevrolet e a Ford, injetando dinheiro público nessas duas grandes empresas americanas. Elas voltam ao mercado, sanam as suas dívidas e é novamente os dois grandes gigantes da indústria americana nos Estados Unidos. Então, falar no Brasil de terceira via é uma aberração, porque no Brasil não tem esquerda e não tem direita. Dizer que Lula é de esquerda é uma falácia, e dizer que Bolsonaro é da direita também é uma falácia. Não tem princípio, nenhum dos dois tem nenhum princípio, nem fundamento básico, cultural e acadêmico para ser líderes de duas correntes que dominaram o mundo durante séculos, quase um século, né? O socialismo real, o comunismo e o capitalismo, a economia de mercado. Então, falar no Brasil de terceira via é uma grande bobagem, porque terceira via no Brasil tem 10 candidatos. Como uma terceira via com 10 candidatos? Terceira via é um candidato, é uma ideia, é uma ação. Então, falar em terceira via no Brasil, talvez o ideal seria falar numa terceira opção, né, que tem aí 10 candidatos pleiteando esse impasse entre um indivíduo que já governou o Brasil muito mal, que é o caso do Lula, e do Bolsonaro, que até hoje não sabe o que é ser governador, não sabe o que é ser presidente da República. Então o que precisa ter é uma terceira opção de alguém que venha com uma ideia, com um projeto, com um plano para o eleitor, numa necessidade da sociedade incrivelmente terrível. Inflação, crescimento econômico, distribuição de renda, a classe A e B cada vez mais rica e o resto das classes de renda no Brasil pobres, a linha da miséria, os invisíveis, os desempregados. Então, não é coisa para 4 anos, é coisa para uma geração. O Brasil, pátria amada, desgovernada.